Listen, listen. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu abri aqui o meu VS Code já numa pastinha. Vocês podem ir no computador de vocês criarem uma pasta que vocês preferirem para colocar o conteúdo do curso, tá? Aqui no meu aqui eu vou criar uma pasta, vai chamar aqui de aula 1, tá? Eu vou evitar colocar o underline porque nem todo, para quem usa Linux, Windows, o espaço muda entre os computadores, tá? Então eu vou manter aqui com a numeração aqui. Bom, primeira coisa, para a gente testar se o Go está instalado na nossa máquina, a gente vai dar um Go version, tá? Pode ser que isso mude aí de sistema operacional, pode ser que você tenha que colocar um Go menos version. No meu caso aqui, como eu estou no Mac, é só Go version, eu estou usando aqui a versão 24. Atualmente já tem a versão 25, tá? Eu não atualizei o meu ainda, eu estou fazendo ainda um teste na 25, não é porque acabou de lançar que eu acabo atualizando, tô fazendo os testes nela ainda, tá? Então, o curso aqui inicialmente vai ser ministrado com a versão 24, também não importa muito a versão que vocês tiverem aí, o que a gente vai praticar aqui vai funcionar em qualquer versão que vocês tiverem aí, tá? O que muda aí entre uma versão e outra, por mais que seja mais avançada, sempre continua funcionando o conteúdo mais antigo, tá? O Go vem fazendo isso para compatibilizar, então não importa se você estiver usando a versão, sei lá, 18, vai continuar rodando. Se você rodar na 25, na 26, na 27, o mesmo conteúdo que a gente está vendo aqui vai funcionar em qualquer outra versão mais avançada que você tiver aí. Se você estiver na versão 1.25, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Tá? Então, vamos lá. Quando eu criei a minha pastinha aqui, para a gente iniciar um novo aplicativo dentro dele, eu vou abrir aqui a minha pastinha da aula aqui pelo prompt, tá? A gente vai escrever um comandinho chamado go mod init, e aqui a gente vai dar o nome do nosso projeto. Por exemplo, pode ser uma API, pode ser um serviço, pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Para o seu aplicativo, tá? Lembrando que ele vai ser usado como rota para tudo. Tá? Então, se você tiver um pacote, vai ser o nome do seu projeto barra o nome do seu pacote e assim por diante. Se você tiver um pacote de rotina, tudo vai ser o nome do seu projeto barra rotina. Então, é bom você dar um nome. Eu evitaria usar espaços, tá? No nome do seu projeto, tá? Tem gente que escreve também o nome da rota do Git, também serve do mesmo jeito, tá? No meu caso aqui eu vou escrever aula 1, que é o que vocês vão ver aí de conteúdo no app. Tá? Quando eu digitei isso aí, a primeira coisa que vocês vão ver aqui, ele vai criar um arquivo chamado GoMod, tá? Ele tem aqui o nome do seu app, quer dizer que você pode mudar o nome do seu app a hora que vocês quiserem. Vocês vêm aqui no GoMod e mudam o nome do seu app. E aqui é a versão do Go que vocês estão utilizando, né? Ao decorrer também do curso que vocês quiserem alterar também a versão do Go de vocês podem vir aqui e alterar essa versão, tá? E aí a gente vai, o seu pacote do Go vai praticamente funcionar o mesmo pacote que você colocar aqui de versão, tá? Bom, não é só criar o GoMod, tá? Todo o aplicativo que você criar vai ter que ter uma main, tá? Então a gente cria um segundo arquivo aqui, que a gente vai chamar de main.go. Todo o arquivo que vocês forem criar na programação Go tem que ter o .go no final, tá? E como a gente está com o nosso pacote principal aqui, a gente pode dar aqui o nome do nosso pacote, por exemplo, pode ser main, por exemplo. Então, todo arquivo novo que eu criar para minha aplicação, todos vão ter que estar o mesmo nome de pacote, tá? Então, por exemplo, se eu criar uma pasta aqui diferente, por exemplo, eu criar aqui uma pasta chamada comum, tá? Então, eu criei aqui uma pasta comum. Todo arquivo que eu criar aqui dentro vai ter que ter um package escrito comum, tá? Para todo mundo se conhecer. Quando você coloca o nome do mesmo pacote, todo mundo se conhece, tá? Então, se eu quisesse criar um outro arquivo aqui chamado rotina, por exemplo, ele vai ter que ter aqui um package chamado main, por exemplo. Aí, automaticamente, como eu escrevi esse package main, por mais que eu escreva uma função aqui dentro da pasta rotina, a main já vai conhecer automaticamente essa função. Por quê? Porque todos têm o mesmo nome de pacote, então todos se conhecem. Diferente do comum aqui, que se eu criar um outro aqui, vamos chegar aqui chamar de rotina, por exemplo, .go,
e o meu pacote se chamar comum, só os pacotes do comum se conhecem. Quando eu vier aqui na main e eu quiser usar esse pacote, eu vou ter que escrever aqui e importar que eu estou usando a rotina comum. Eu vou ter que escrever a palavra comum na frente. A gente vai ver isso já já. Tá? Então, após eu criar aqui a minha main, tá? A primeira coisa que a gente vai escrever aqui é uma função, tá? Chamada main. Tá? Essa função ela vai ser iniciada sempre que eu iniciar o meu app. O Golang, na hora que você compilar, a primeira coisa que ele vai procurar vai ser uma função com o nome main e vai tentar rodar ela. Tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, escrever aqui um go run, por exemplo, que é o nosso comandinho para rodar, a gente pode escrever main.go, que é o nome da nossa main principal, ou a gente coloca só row. Eu coloco sempre run ponto porque ele vai procurar entre todos os meus pacotes a função sozinha na main e vai rodar ela. Tá? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, ele vai iniciar aqui. No caso aqui ele está reclamando do meu pacote. Ele esperava aqui ter um package e ele não encontrou. Vamos escrever aqui uma função aqui para ele imprimir. Um hello world, por exemplo. Vou dar um print aqui. Isso, vai executar dentro da aula 1. Tá? Eu já estou dentro da aula 1 aqui, ó. Estou aqui dentro do pacote aula 1. É que para vocês aí no Windows pode estar diferente, né? Mas eu posso abrir aqui, ó, com Open Folder, já que vai ser dado só a aula 1. Eu vim aqui, ó, curso, aula 1. Aí eu vou ficar no mesmo ambiente como se fosse vocês aí. Eu dou um save all aqui. Ó lá, ficou só aberto aqui direto. Deixa eu vir aqui agora. Vou dar aqui um go run ponto. Olha lá, tá vendo aqui? Já apareceu lá, ó, hello world. Tá? Então, veja que a primeira coisa que ele procurou aqui foi uma main. Tá? Mas isso aqui também não é uma verdade absoluta. Tá? Se eu escrever aqui também uma function init, tá? Ele também vai também executar também a init. A init ela é executada primeiro que a main. Tá? Então, se eu colocar aqui um hello world no primeiro, e eu quiser escrever aqui uma função initialization, por exemplo, e eu rodar o mesmo comando, vocês vão notar aqui, ó, que a primeira coisa que ele escreveu foi a initialization. Então, a gente tem duas funções que o sistema Go vai procurar. Uma é a init e a outra é a main. A init sempre vai ser executada, tá? E independente se você fizer um pacote, vamos dizer que você fizer vários pacotes e todos eles tiverem um init, o Go vai procurar todos os pacotes que tiverem uma init, vai executar todos eles primeiro e por último ele vai procurar a main para ser executado. Então eu poderia ter aqui no rotina uma função chamada init, da main outra init e no outro outra init, e ele vai procurar em todos os pacotes e vai executar o init de todos. Tá? Por que ele tem o recurso da init? Vamos dizer que você, antes do seu programa ser startado, que vai ser a sua main, o programa vai iniciar sempre na main. Às vezes na init você quer, por exemplo, checar se tem biblioteca, se tem uma DLL, se você quer ler um arquivo de configuração do seu app. Às vezes você quer verificar, por exemplo, se existe o arquivo de configuração e se não existir, você quer que cria ele. Você pode usar o init para uma infinidade de coisas, até mesmo para criar uma classe, instanciar uma classe no seu aplicativo que aqui a gente vai chamar de struct. Você já pode pedir para ela iniciar já ali, por exemplo, uma opção de log, por exemplo, um armazenador de log, você pode deixar ele já startado. A infinidade de uso vai depender muito da criatividade de vocês, tá? Mas o importante é que a gente sempre entender que vai ter uma função init que ele vai varrer todos os seus pacotes, vai procurar se tem e vai tentar startar todas elas na sua aplicação. Tá? Na empresa que a gente trabalha hoje, todo mundo aqui trabalha na mesma empresa, a gente utiliza, por exemplo, para instanciar serviços. Então, quando a gente registra todas as classes que a gente quer executar, a primeira coisa que faz é no init startar tudo que tem lá dentro do sistema para ele registrar as classes que a gente tem e depois que o aplicativo inicia. Então, se a gente tiver lá serviços, por exemplo, de mandar FTP, HTTP ou qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é ler o init e instanciar isso tudo primeiro, para depois o programa iniciar.
Isso vale até para o configurador também, tudo fica aqui dentro do init. Vocês notaram que quando eu utilizei aqui o meu Hello World, vocês notaram que ficou aqui um import chamado FMT. Isso aqui são pacotes, tá? Eles podem ser nativos ou não. Esses que não, que estão curtinho bem assim, por exemplo, como FMT, já são nativos do Go, tá? Então, ele pode ser escrito assim a seco, ou ele pode vir também com parênteses aqui, tá? E aí você pode colocar aqui um outro parêntese fechando, tá? Dá no mesmo, tá? Se vocês escreverem dessa forma que eu coloquei ali, ou se vocês escreverem de outra forma, repetindo o import, você pode escrever outro import aqui embaixo também e dizer que você vai importar outro pacote, tá? Para a gente no Go não ficar esse repeteco de escrever import, a gente só escreve um import e coloca aqui um parênteses e só pula uma linha aqui e escreve o nome do outro pacote lá, tipo, eu quero um pacote OS, né, e colocar ele. Tá? Vocês vão notar aqui que eu escrevi o pacote OS, mas eu não estou usando ele, então rapidamente ele já ficou um vermelhinho aqui. Tá? Se no de vocês não estiver formatando, igual o meu aqui está formatando tudo bonitinho, tá? Vocês vêm aqui na sua ferramenta aqui, vocês vão escrever Go aqui, ó, tá? E vocês vão instalar esse pacotinho aqui, ó, Go Range Language Support, tá? Isso aí vai fazer a ferramenta já entender os pacotes aqui de forma sozinho e também vai grifar aqui as informações de coisas que vocês não estão usando, tá? Por exemplo, aqui ele deixou vermelho me mostrando que eu não estou usando. E veja que ele escreveu aqui, ó, OS não está sendo usado, tá? Então, Go, escreve Go aqui, ó. Vai estar esse verdinho aqui, ó, Go Team at Google, tá? É o pacote oficial do Google. Esse Go Night que tem aqui, ele foi descontinuado, a Google não está mais usando ele, agora o oficial só é esse Go aqui, tá? Bom, é possível também a gente aqui debugar também a nossa aplicação. Assim como eu estou dando um Go Run aqui, a gente pode fazer, por exemplo, um Go Build. Se eu escrever aqui um Go Build ponto, ele vai gerar um exe desse app meu. Tá vendo aqui que gerou aqui um arquivo chamado aula? No de vocês aí, se vocês darem um Go Build e tiver no Windows, provavelmente vai ser um aula.exe que vai estar aqui dentro, tá? Se eu colocar assim, ó, /aula aqui no meu Mac e eu mandar executar, você vai ver que ele escreveu lá, ó, initialization, porque no Mac o exe não tem .exe aqui, é só isso aqui. No de vocês vão poder escrever o nome do exe direto, ele vai iniciar também do mesmo jeito, tá? Então nós temos aqui o Go Build que gera o exe para você poder entregar para o seu cliente, né? A gente tem o Go Run que ele roda de modo comum aí na sua aplicação, ele só vai ler o script e vai rodar, tá? Não é um exe, ele está lendo fonte puro e só está rodando, tá? E existem diversos outros comandos que a gente vai aprender durante o curso, por exemplo, buildar para Linux, buildar para Mac, buildar para Windows. Não importa o sistema operacional que você esteja, por exemplo, se você estiver no Windows, você pode compilar para Mac, você pode compilar para Linux, você pode compilar para qualquer sistema operacional que vocês quiserem, tá? Como ele gera um bytecode, ou seja, ele vai gerar uma linguagem comum para máquinas, esse mesmo exe vai funcionar em qualquer outro lugar, tá? Desde que você compile ele para aquela máquina que você está utilizando, tá? Então, se você compilar ele para Linux, qualquer Linux que o cara rodar lá vai funcionar do mesmo jeito, não importa se você está no Windows, tá? A gente tem que tomar cuidado que nem sempre o nosso programa Go vai rodar em algum sistema operacional. Existem alguns sistemas operacionais, por exemplo, que não funcionam. Pode executar separadamente. Tá? O pacote, por exemplo, o FMT, ele é muito usado para escrita. O de OS, por exemplo, ele é mais para manipulação de arquivo. Então você pode mandar abrir um arquivo, por exemplo, eu poderia vir aqui no meu sistema operacional, eu posso vir assim, ó, escrever os. Eu posso vir aqui dar um open, por exemplo. Aí eu cliquei aqui dentro dele, ó, e eu passar o mouse, ele fala assim, ó, name do arquivo. Então eu posso passar o nome do arquivo e ele vai ler o arquivo para mim, tá? E aí eu estaria já, você veja aqui que ele já não ficou mais vermelho porque eu estou usando ele, tá? Então eu posso usar N pacotes, automaticamente o Go vai tentar procurar já na biblioteca dele
o nome do pacote que você está usando. Por exemplo, eu posso escrever, vou tirar esse pacote OS que está aqui, tá? E se eu tentar dar um salvar aqui, ó, quando eu salvei, veja que ele já escreveu o nome do pacote aqui para mim. Então, o Go vai tentar fazer o máximo possível de procurar os pacotes que eu estiver usando. E se eu não estiver usando, veja que ele excluiu aqui também, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que às vezes você vai colocar um pacote, ele vai sumir. Se vocês não quiserem que o pacote suma, por exemplo, você pode colocar um underline aqui atrás dele, que é um tracinho de underline aqui atrás. E veja que já não sumiu mais, ó, ele ficou ali. Por mais que eu tiver salvar ele não some mais, tá? Só assim, Paulo, mas... E também não dá erro também, tá? Quando que eu vou usar esse underline aqui? É que às vezes, lembra que eu falei para você que ele vai procurar um init em tudo quanto é lugar? Às vezes dentro desse pacote OS aqui, tem um init lá, aí você quer que execute o init que está lá, porque vai te dar algum benefício que tiver naquele pacote. Por exemplo, às vezes você vai ter aqui um pacote de .env, e aí ele vai criar um env para você automaticamente quando ele baixar aquele pacote e vai tentar acionar o init daquele pacote. Tá? Existem outras coisas também que podem ser feitas no Go, por exemplo, que é você mandar um comando externo para o seu app via outro programa. Você manda um comando para o seu app e ele interpreta aquele comando que você fez e executa no sistema operacional do cara. Só que ele só vai conseguir executar comandos que você tenha dentro do seu app. Por exemplo, se você tiver um pacote de OS, você pode mandar um comando para ele abrir um arquivo, por exemplo, mas só vai executar isso se tiver esse pacote aqui. Então, às vezes você vai deixar esse pacote já pré-preparado ali, porque algum dia, sei lá, você quer mandar um comando lá para o app e ele criar aquilo. Vamos dizer que você fez um app de manutenção de computador. E aí você quer, vamos dizer que você está criando o Ndesk. E aí você quer mandar um arquivo lá para o cara. Aí se você tiver esse de OS aqui, você vai conseguir abrir o arquivo lá do lado do cara, né? Assim como se tiver um pacote também de WebSocket que é de comunicação, você vai conseguir comunicar com o app lá do outro lado se você tiver o pacote. Se não tiver o pacote, você não vai conseguir fazer isso, tá? Existe casos também que às vezes eu estou estudando e eu quero deixar esse pacote aqui, não quero perder ele, eu posso deixar aqui. Eu também posso dar um nome para o pacote, tá? Então, se eu quiser também vir aqui e escrever aqui, por exemplo, lib, eu posso. Qual que é o caso que eu vou acabar usando muito escrever o nome do pacote? É porque às vezes eu tenho pacotes com o mesmo nome, com a mesma terminação. Por exemplo, eu posso ter um GitHub/OS. E eu posso ter um outro pacote chamado Microsoft/OS. E como a gente tem que usar o nome do pacote que está aqui, ó, que está escrito FMT, você viu que aqui no finalzinho tem que ter o FMT. Se eu escrever OS, por exemplo, aqui, ó, os.open, né, o OS é o nome do pacote que está aqui atrás. Então, eu tenho que ter o nome do pacote aqui atrás. E se eu tiver dois pacotes com o mesmo nome, como é que eu ia usar? Então, aí eu passo a usar um apelido, por exemplo. Eu vou colocar aqui por exemplo, nativo. Aí eu vou escrever aqui, por exemplo, nativo.open. Vai funcionar do mesmo jeito. Você viu que ele entendeu aqui o que eu coloquei sem problema nenhum, tá? Então eu posso usar apelidos aqui à vontade, sem problema nenhum. Bom, sabendo disso, agora a gente tem questões de impressão, tá? Aqui eu fiz um exemplo para imprimir, tá? A gente tem aqui nesse pacote aqui, o intuito não é ensinar todos os pacotes, tá, pessoal? Mas a gente vai usar muito esse cara aqui chamado FMT, tá? O pacote de FMT, ele tem diversos tipos de impressão, tá? Então quando a gente quiser dar aqui um Ctrl/ de espaço, a gente consegue pelo navegador aqui, ó, ler todas as funções que tiverem dentro dele, tá? Muitas das vezes a gente vai ter dúvida do que cada função faz. Quando vocês tiverem isso aí, vocês vão passar o mouse em cima e veja que ele vai escrever aqui para vocês, ó, o nome da função. O que ela pede, ele está dizendo aqui que você pode colocar quantos parâmetros você quiser. Quando você vê esse 3 pontinhos aqui, é infinito. Você pode colocar quantos parâmetros você quiser aqui e ele vai interpretar para você, tá? E aqui ele também está dizendo aqui, ó, um texto do que ele faz, ó. Ele formata, né, e imprime pulando uma linha, tá? Vocês também conseguem selecionar esse texto aqui, para quem não tiver um inglês fluente, e copiar esse texto aqui e colar lá no Google, ele vai traduzir para vocês, ok? É muito importante também, quando a gente vê uma função, a gente lê tudo que ela pede, tá? A primeira coisa aqui que essa função pede é um texto. Se eu não colocar o texto aqui dentro dela, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai me reclamar aqui
sobre alguma coisa. Então, se eu vim aqui e vou apagar, por exemplo, né? E eu tentar rodar ela aqui, ó. Vou tentar rodar ela aqui, ó. Opa, acho que eu não salvei aqui. Salvar. Poxa, peraí, eu tô executando o exe. Aqui, go run. Quando eu rodar, ó, você vê aqui que ela não imprimiu nada. Como ela colocou que é um 3 pontinhos, pode ser também que eu não queira colocar nada dentro dela. Mas tem funções que precisam, por exemplo, vou colocar aqui um os.open. O os.open, que é um pacote... opa, escrevi errado. Um os.open, se vocês notarem aqui, vou colocar aqui o pacote aqui em cima. Ó, poxa, peraí. Rapaz, você tá brigando comigo, hein? Então, vamos lá. Coloquei aqui um os.open e o pacote do os.open, se a gente notar aqui, ó, ele não tem o 3 pontinhos, ele já meio que obrigatoriamente está me pedindo já um dado. Você veja que ele vai ficar vermelho aqui para mim, ele já está pedindo um texto ali de qualquer jeito. Eu não vou colocar, vou salvar desse jeito que está aqui. E se eu tentar compilar, ó, veja o que vai acontecer, ó. Ele vai me dar uma mensagem aqui, ele vai dizer assim, ó, Paulo, lá no seu arquivo main, ele colocou o nome do arquivo e colocou o número da linha. Veja que aqui ele colocou a linha 10. Veja que, ó, linha 10. Exatamente aqui que está faltando eu colocar um argumento. Ele diz assim, ó, você tem isso aqui e ele esperava isso aqui. Have tem. Você tem uma função vazia e ele esperava uma função com uma string dentro. Tá? Então, o Go é muito prático para a gente ver essa questão de erro, porque ele vai mostrar a necessidade da função, ou seja, está precisando de uma string. Então, se eu dar um barra de espaço aqui em cima dessa função, ela vai me mostrar aqui o Ctrl barra espaço, ele vai me mostrar a função. Se eu quiser clicar na função também, eu posso segurar o Ctrl do meu teclado e clicar na função, e ele vai me mostrar, ó, o que essa função faz. Ó. Essa função, ela lê um arquivo que você colocar um nome, tá? Se tiver sucesso, ela vai me retornar o arquivo, do contrário, ela vai me retornar um erro. E veja aqui que ela colocou aqui, ó, ela me retorna um file, que é o arquivo, e do outro lado um erro. Tá? É muito importante essa questão do erro aqui para a gente, porque toda função que tiver um erro, a gente tem que passar para ela poder ler e você interpretar se deu um erro. Por exemplo, ela me diz que ela devolve um arquivo e ela devolve um erro. Então, se ela me devolve um arquivo, eu vou dizer aqui, ó, o nome da variável vai ser arc. Se ela me devolve um erro, eu vou colocar aqui erro. Eu posso colocar o nome da variável do jeito que eu quiser. Se eu quiser escrever erros, erro, er ou e de erro, você que decide, tá? Como é a primeira vez que eu estou criando essa variável arc e erro, eu sou forçado pela linguagem a colocar um ponto e um igual. 2 pontos e um igual, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, um outro de novo, o mesmo comandinho ali, deixa eu pular uma linha aqui, ó. Se eu colocar aqui de novo, ó, arc, vírgula, error, de novo, mesma função, e eu colocar aqui um outro open, por exemplo, comando igualzinho, vou colocar aqui, veja que nesse caso aqui eu não vou precisar colocar o 2 pontos, tá? Veja que aqui, ó, nem ficou vermelho, aqui já existe a função, né? Deixa eu colocar aqui um OS aqui que eu escrevi errado aqui. OS, pronto. Veja que só ficou vermelho essas duas aqui, mas por que ficou vermelho? Tá? Se a gente passar o mouse em cima, ele vai falar assim, Paulo, você declarou, mas não usou. O erro é a mesma coisa. Olha lá, declarei, mas eu não usei. Como essa função ela me retorna um erro, obrigatoriamente funções que retornam erro, vocês têm que tratar esse erro, tá? Como que eu trato? Eu posso vir aqui fazer um if e dizer assim, ó, if erro é diferente de nil, tá? Diferente na linguagem Go é o exclamação e o igual. Tá? A gente vai aprender operadores já já. É só para vocês entenderem aqui, ó. Ou seja, aqui eu tô lendo já o erro, tô perguntando se está me devolvendo um erro vazio. E eu poderia escrever aqui, por exemplo, ó, print error. Aconteceu um erro durante a abertura do arquivo que eu mandei. Falei assim, ó,
aconteceu um erro aqui. E imprimiu o erro aqui na frente. Tá? Então, o println, você lembra que eu falei para vocês que vocês podem colocar várias variáveis? Você pode vir aqui, colocar uma vírgula de novo, pode colocar uma vírgula, colocar um outro texto que vocês quiserem aqui dentro, pode colocar outra vírgula, colocar outro texto aqui dentro que vocês quiserem. O Go ele é muito bem aberto. Você lembra que eu falei para vocês que aqui ele acerta um N? Olha lá, escrito N. N com 3 pontinhos. Quer dizer que o 3 pontinhos eu posso colocar a quantidade de texto que eu quiser, sempre que eu colocar uma vírgula. Tá? Então, a função println que a gente já viu que ela aceita N, e aqui está comprovadamente. Eu coloquei uma variável, mandei ela imprimir o erro, coloquei outra variável, coloquei outra variável. Tá? E veja que aqui o meu arquivo ó, não está sendo usado. Tá? E se eu mandar compilar a minha aplicação aqui do jeito que ela está, vou salvar ela aqui, e vou dar um run, ele falou lá, ó, Paulo, você declarou e não está usando a variável arc. Tem casos que você vai falar assim, não, eu não quero usar isso aqui que ele está me devolvendo. Você pode colocar um underline aqui, por exemplo, para dizer que você não quer usar. Tá? E por você ter colocado um underline, veja que a linguagem de programação, ela não vai me cobrar mais. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Só que ele falou assim para você, ó, aconteceu um erro aqui. Ó. Por quê? Eu informei o nome de um arquivo que não existe. Então ela falou assim para mim, olha lá, ó, no search file ou diretório, ou seja, ele não encontrou o diretório que eu informei ou o nome do arquivo. E ele veja que ele imprimiu aqui para mim os outros textos que eu coloquei. Ó. Vou colocar aqui, ó, aqui 1, aqui 2, só para separar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Vou mandar imprimir, vou rodar aqui o programa de novo. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Ele imprimiu uma mensagem que ele não encontrou o arquivo. Antes aqui, ó, aconteceu um erro aqui. Aí ele dizia o quê? Ao abrir o arquivo. Não encontrei o arquivo ou o diretório. Aí, aqui 1, aqui 2. Tá vendo que ele imprime a quantidade de mensagens que eu colocar aqui dentro? Tá? Então, basicamente a função print, que é essa principal que a gente usou aqui, você pode colocar, tuchar de texto ali que ela vai imprimir qualquer coisa. Não importa o tamanho do texto, tá, pessoal? Vocês podem pegar um livro inteiro e setar dentro da SLN aqui e mandar imprimir, ele vai imprimir no console para vocês. Só que tudo tem um custo na vida, né? Você colocar lá 32 mil páginas para imprimir, meu amigo, ele vai ficar imprimindo ali infinito até imprimir todo o texto. E você vai ter que esperar imprimir aquele texto no console, tá? Então, aplicações que a gente constrói, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente usa log. Não é muito bom você encher sua aplicação de log para tudo. Por quê? Isso tem custo para o processador, que é imprimir em tela. Né? Tudo que você não imprimir em tela, o custo praticamente é quase zero, porque ela não tem o delay do sistema operacional para imprimir, porque quando ela manda imprimir, ela chama a API do sistema operacional e manda o sistema operacional imprimir lá na tela. Isso tudo tem um custo. Se vocês depois forem fazer um teste, a gente vai fazer um teste aqui, que a gente vai mandar imprimir uma contagem de 1 até 1 milhão, a gente vai mandar ele contar até 1 milhão imprimindo, vocês vão ver que vai ter um custo de X segundos. Depois a gente vai mandar ele contar até 1 milhão, mas sem imprimir o texto. Vocês vão ver que vai ter outro custo. Tá? Vocês vão ver que vai ser muito mais rápido. Tá? Se você quiser colocar também um underline, vamos dizer que você não quer usar a função erro dele ali, você não quer interpretar, você pode colocar um underline aqui também. Aí eu vou comentar essa tratativa que eu fiz aqui, por exemplo. Tá. Olha lá, comentei aqui, aí eu não vou mais usar, aí, olha lá, não usei mais, ó, não estou usando, tá? Eu posso suprimir, mas é muito errado você ou não usar ou não tratar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou tratando, você viu aqui que eu já sei que aconteceu um erro dele não encontrar o arquivo. Então eu tratei dizendo ali uma mensagem, ó, não encontrei o arquivo. Olha lá, ó, não encontrei o arquivo. Se eu colocar o arquivo que existe, olha só o que vai acontecer, ó, rotina.go. Esse arquivo existe aqui, ó, tá vendo aqui na lateral? Vou mandar agora ele rodar a rotina, ó. Tá vendo que não deu mais o erro? Se eu colocar aqui um nome que não existe, ó. Coloquei aqui um nome que não existe, ó. Não tem com o número 1 ali o nome do arquivo. Mandei rodar, ó lá, ó. Ele diz para mim, ó, não consegui abrir o arquivo rotina1.go. O diretório encontrado, não é o arquivo não encontrado. Aqui, aqui, aqui. Claro que não precisa ter toda essa barbárie aqui, eu só estou colocando para vocês como teste.
né? Mas quando você também coloca o nome da função do erro, ou seja, você pode mandar imprimir o erro que ela saiu aqui, ó. Ela pegou um erro, pergunta se ele está vazio e manda imprimir. Tá? Se não tiver nada, ele nem vai cair aqui, ele vai pular para a próxima linha. Tá? Então, vocês notam aqui, ó, que passou bonitinho. Eu posso até escrever um texto aqui para vocês, ó, fmt.println, vou colocar aqui, ó, arquivo aberto com sucesso. Então, se eu mandar executar aqui a função, tá vendo que ele deu o erro aqui para mim, ele tratou, mas como eu não mandei ele parar o programa, ele continuou executando aqui, ó, arquivo aberto com sucesso, mas isso não é uma realidade. Eu poderia dar um return aqui, por exemplo. O return é uma função que faz ele devolver para o sistema operacional que ele não quer que continue aqui para baixo. Tá? Então, se eu quiser aqui dar um executar, ó, tá vendo que ele parou aqui, ó, no return? Ele não executou isso aqui. Então, isso aqui é uma tratativa de erro, por exemplo, para não deixar ele fazer cagada lá na frente. Às vezes você implementou uma ação achando que ele ia te entregar o arquivo, mas ele não te entregou. Então, o que você faz? Você vai usar esse return aqui no seu programa para devolver para a aplicação, ou seja, eu não quero que continue aqui embaixo, retorna para o sistema operacional esse erro aqui e parou aqui, tá? Então, outro comando aqui que vocês vão usar bastante é esse return. O return também ele pode ser usado de outras formas. Eu poderia, por exemplo, criar uma função aqui, ó, func ler arquivo. Então, vamos ver aqui que eu escrevi uma função chamada ler arquivo. A função, ela pode devolver dados ou não. Se eu não colocar para ela devolver nenhum dado, ela não é uma função, ela é uma procedure. Ou seja, ela só vai executar um processo e não vai me devolver nada. Nesse caso aqui, eu posso pedir para ela assim, ó, me devolve um erro, tá? Caso você não tenha conseguido ler o arquivo. Então, por exemplo, eu escrevi aqui, ó, uma função com erro, tá? E você vê aqui que automaticamente, ó, ele desse aqui, ó, miss return. Por quê? Eu falei para ele que ia retornar um valor, mas eu não estou retornando nada. Então, às vezes, quando vocês estão escrevendo uma rotina, vocês podem escrever assim, ó, return new, retorna vazio, só para você poder, o app não ficar enchendo o seu saco. Você vai retornar um valor de qualquer jeito ali para ele. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Eu quero criar uma função que lê um arquivo. Então, essa rotina que a gente está aqui, a gente pode transferir ela para cá, por exemplo. E dizer aqui para ela, ó, se der um erro, eu quero que você faça um return com error, por exemplo, com o erro que está aqui. Ou seja, ela vai devolver o erro aqui para essa função que está aqui. Tá? E caso ela lê o arquivo com sucesso, eu posso dizer que eu quero devolver o arquivo. Então eu posso escrever aqui um ponteiro file, vou colocar aqui um parênteses. Tudo que vocês forem devolver mais de um valor, vocês vão colocar o parênteses aqui, ó. Assim como eu tenho um import aqui que tem mais de um import, eu vou colocar aqui meu parênteses aqui e vou colocar ele. Como esse pacote file é do pacote OS, provavelmente eu vou ter que colocar aqui os.file, tá? Para ele entender aqui para mim que eu estou usando o pacote do OS ali, tá? Então, se tiver tudo certo, eu vou devolver o arquivo como new, eu vou devolver o erro. Se tiver tudo certo, aí eu vou implementar aqui, ó, o nome do arquivo e vou devolver aqui o arquivo, vírgula, new. Vamos explicar isso aqui direito para vocês entenderem. Tá? A função que eu criei aqui, que é o ler arquivo, ela vai me devolver o arquivo que ela leu e vai me devolver um erro. Isso quer dizer que quando eu der o meu return, eu tenho que devolver exatamente dois valores que estão aqui em cima. Se tivesse só o erro, eu deveria só devolver um. Tá? Mas, existe uma questão aqui na linguagem. Vocês viram aqui que eu coloquei um asterisco aqui atrás? O asterisco significa que isso é um ponteiro. O que é um ponteiro, pessoal? É um ponto na memória, uma variável na memória, que eu estou reservando para guardar um valor. E esse valor pode não ter nada dentro. Por exemplo, ele pode estar vazio. E quando que eu vou devolver vazio? Exemplo, vamos dizer que eu vou ler uma carta e essa carta está ilegível. Faz sentido eu devolver a carta para o cara sendo que a carta está ilegível? Não. Então eu devolvo um valor nil. Como que eu represento nil? Escrevo nil mesmo. Nil é vazio. Tá? E eu devolvo o erro que eu não consegui ler a carta porque ela está estragada. Então sempre quando uma função tiver um ponteiro e por algum motivo der algum erro, você sempre naquela variável você vai devolver um valor nil nela. Tá? Então sempre que não tiver nada, der um defeito, alguma coisa,
não completou todo o processo, devolva um valor new para ela. Vai ter o caso aqui, por exemplo, que às vezes ela não vai estar como um ponteiro, vai estar como uma string. Vamos simular aqui, ó. Eu poderia também devolver um texto pro cara aqui, tipo, de sucesso. Aí o que eu teria que fazer? Você veja aqui que ficou vermelho, ó, porque ela fala assim, ó, eu esperava receber uma string, você me devolveu um erro. Então eu posso colocar aqui uma vírgula, por exemplo, e colocar aqui um texto aqui, ó. Coloquei um texto aqui simplesinho. Você viu que ele parou de chiar porque eu estou devolvendo primeiro o arquivo que está new, depois um texto como string e depois um erro. Se essa string aqui fosse um ponteiro, por exemplo, aí eu teria que devolver esse texto aqui como um ponteiro, né? Ou devolver new para ela. Vamos dizer que não, como não processou nada certo, eu quero devolver um vazio para ela. Também posso devolver um vazio. Então, tudo vai depender do que vocês escreverem aqui na função, tá? Então, nesse caso aqui que a gente criou uma função de ler arquivo, eu estou devolvendo aqui new caso dê um erro, e se tiver certo eu devolvo o arquivo que eu li para ela aqui, né? E como que eu usaria essa função? Eu vou pegar exatamente o nome desse ler arquivo que está aqui, tá? E vou colocar a função aqui, ó. Veja que ela aqui eu tô usando ela naturalmente, ó. Vou vir aqui, vou executar meu aplicativo, eu coloquei o nome da função. Só por eu ter colocado o nome da função, ele já vai executar ela. Só que você viu que escreveu aqui, ó, arquivo aberto com sucesso? Mas ele não abriu o arquivo com sucesso. Isso é um perigo e acontece muito nas aplicações, que é o que? A pessoa não leu o requisito e não colocou tudo que você queria fazer nela. Eu só coloquei a função, ela chamou a função certinho, mas como eu não tratei o erro, ela está me devolvendo um erro aqui, mas eu não tratei. E aí você executou aqui como abriu o arquivo com sucesso. Mas eu vou provar para vocês aqui que não leu. Tá? Eu vou colocar aqui para ela ler o erro. Vou colocar aqui ó, ponto e vírgula. E vou escrever aqui ó, um if. E vou escrever aqui ó, erro é diferente de new, é diferente de vazio, ou seja, me devolver um erro, né? Quando dá um erro, eu devolvo o erro aqui. Se não tiver nenhum erro, ele vai devolver new no lugar, tá? Então, no caso aqui deu. Então, vou mandar imprimir aqui o erro direto. Eu posso simplesmente mandar imprimir o erro direto. Vim aqui, ó, println, e vou mandar imprimir o erro aqui, tá? Sem problema nenhum. O erro eu posso mandar imprimir a mensagem direto também, ó, error.errors aqui dentro da aplicação. Eu escrevi o print errado aqui, tá cobrando outras coisas. Pronto, agora tá certo. Veja aqui que eu imprimi o erro como texto direto. Eu também posso mandar só imprimir o erro também direto, sem problema nenhum. A função error aqui, quando vocês passarem nela, ela devolve um ponteiro de erro, né? O ponteiro de erro, se vocês derem um ponto, ele é uma função que devolve a mensagem de erro direto. Se eu mandar rodar aqui a aplicação, ó, olha lá, ó, ele escreveu lá o erro, olha lá, ó, mas ele deu sucesso ainda. Então eu posso tratar novamente, como eu expliquei para vocês, dar um return new. Tá? Opa, só um return aqui, porque aqui, como ela não é uma função que está devolvendo o valor, eu só dou return vazio. Então ela não vai executar essa parte aqui de baixo. Então, se eu rodar aqui agora, olha lá, ó, ele não deixou executar essa mensagem aqui de aberto com sucesso e ainda emitiu aqui a minha mensagem, né? Vou até ocultar essa aqui, na verdade, porque ele está imprimindo a mensagem duas vezes. Ó. Vou tirar a mensagem daqui. Vocês podem fazer função desse jeito também, que é só devolver o erro e o cara que trata lá na ponta, na sua função. Ele vai pegar o seu erro e vai decidir como que ele vai fazer com o erro. Tá? Vou rodar aqui, ó. Se você quiser ler o conteúdo do arquivo, você pode escrever assim, arc, né? Coloca aqui o nome arc, recebe isso. Quando vocês quiserem ignorar alguma coisa, vocês sempre vão colocar o underline, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, já que tem um arc aqui, eu poderia depois mandar imprimir o arc se eu quisesse, tá? Sem problema nenhum. Tá? No caso aqui eu estou demonstrando para vocês, suprimindo aqui o que eu não quero ler, por exemplo. Então vamos dizer aqui que agora eu li com sucesso. Ó. Vou tirar o número 1 aqui e vou mandar executar agora. Vocês vão ver que vai cair nessa linha aqui de baixo aqui, ó. Tá? Então, vou vir aqui, vou dar um run. Olha lá, arquivo aberto com sucesso. Aí você fala assim, ah, Paulo, é muito ruim porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu queria debugar a minha aplicação para descobrir o que está acontecendo, ver por onde ela está passando. Vocês podem marcar uma bolinha vermelha aqui no cantinho, tá? E apertar
a tecla F5 do teclado de vocês. Vocês vão notar que ele vai abrir uma ferramenta aí para vocês. Aqui o meu aqui está pedindo uma senha normal. Ele vai abrir aqui para vocês na lateral, para vocês poderem criar esse arquivo aqui. Ele vai perguntar: você quer rodar? Tem aqui, ó, Create Launcher File. Você vai clicar nesse cara aqui dentro e vai falar para assim: olha, eu quero um launcher do tipo package para mim, tá? Aí ele vai criar essa estrutura aqui para vocês. No modo aqui onde está alto, vocês vão escrever a palavra debug, tá? E o file name, como você não quer informar o arquivo, você quer que ele debugue em qualquer arquivo que tiver no seu projeto, você vai descrever que esse aqui é o work folder, ou seja, qualquer arquivo que tiver na pasta do meu projeto eu quero poder debugar, tá? Criou esse arquivo aqui a primeira vez, você só dá um Ctrl S aqui para salvar, tá? E pronto, tá? O arquivo está salvo. Você vê que ele vai criar essa pastinha aqui para vocês, ó, VS Code Launcher, ó. Vocês podem dar manutenção nele a hora que vocês quiserem. A partir do momento que ele criou esse arquivo, quando vocês derem F5 de novo, veja que ele já entrou em modo debug aqui, ó, criando essa caixinha aqui que pode estar em qualquer posição aí de vocês. Pode estar aqui na frente, aqui embaixo, não sei aonde que vai estar aí na ferramenta de vocês. Pode estar em qualquer lugar. É padrão JSON, tá, que ela vai criar. Tá? É o próprio VS Code que cria ela. Isso aí você não pode mudar, tá? Senão ela não consegue entender. Até o nome dela aqui, se você notar, ela já criou num padrão e até na pasta dela, ó, ele criou aqui, ó, launcher.json, né? Ou seja, esse aqui é imutável, vocês não podem mudar nunca, senão vai dar treta na aplicação de vocês. A partir desse momento que ela criou essa caixinha aqui pra gente, vocês vão ter aqui um ícone para avançar, um ponto só, uma linha, se você vai entrar dentro dessa função ou não, né? Ou se você quer simplesmente soltar o compilador e ele continuar rodando até o infinito, tá? Nesse caso aqui nosso, a gente pode apertar F10 e ele vai pular para a próxima. Tá vendo que ele pulou para a próxima? Se eu apertar F11 aqui, ele vai tentar entrar dentro dessa ler. Eu não vou apertar F11, vou apertar F10 só para vocês entenderem. Ó. Pulei F10. Viu que ele não caiu aqui, ó, dentro desse cara aqui. Ele pulou aqui direto para o new, tá? Se eu quisesse que ele entrasse, eu vou sair do debug de novo, vou apertar F5 de novo. E pronto, ó, eu vou dar F10. Agora eu quero que ele entre aqui dentro para mim saber o que ele está executando nesse layer aqui. Vocês vão apertar F11, tá? Aqui em cima, ó, tem a representação dessas teclas. Se você apertar aqui esse botãozinho ou F11, vocês vão notar ó, que ele entrou aqui dentro agora, tá vendo? Se eu tivesse apertado F10, ele ia prosseguir para a próxima linha ali sem problema nenhum. Mas como eu apertei F11, ele vai entrar aqui dentro e vai me mostrar o que está acontecendo. Ó. Ele pulou aqui, ó, tá vendo lá que ele escreveu new, ó, o erro está new. Como não é diferente de new, ele vai pular para debaixo e ele lê o arquivo. Ó, tá vendo aqui? Ó, já tem um arquivo aqui dentro. Inclusive vocês conseguem ver o binário do arquivo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Você consegue ir lendo o conteúdo do arquivo, obtendo informações do arquivo, porque vai estar dentro dessa rotina aqui do aplicativo. Vocês conseguem debugar. Aqui na lateral também, ó, esse variáveis locais, aquela do arquivo, ela fica disponibilizada aqui pra gente também, ó. Então eu consigo até ler o arquivo que ele está lendo lá, é o arquivo rotina.go, tá? E a partir de qualquer função que vocês estiverem debugando, vocês conseguem ver qualquer informação de qualquer objeto que vocês quiserem, tá? Então fica muito prático para vocês procurarem, entenderem o que seu programa está fazendo ou não. Por exemplo, aqui eu vou dar F10, ele vai continuar aqui debugando e vai imprimir, ó, bonitinho, ó lá, ó. Tem que tomar cuidado quando vocês estão no debug, porque tem aqui ó, o terminal console e tem o debug console. Quando vocês estão em modo de debug, ele vai imprimir sempre nesse console aqui. Às vezes vocês vão rodar aí como terminal, vocês vão ver que a aplicação vai aparecer o texto igual estava aparecendo aqui, ó. Só que em modo de debug, o texto que ele imprime é nesse daqui. É diferente desse aqui, vocês vão ver que o texto não apareceu aqui. Tá? Então tem que tomar esse cuidado no debug. Aparentemente bem prático, né? Agora eu vou colocar aqui um número 1 aqui, ó. Só para a gente simular que a gente está debugando nosso programa procurando um problema. Ninguém sabe ali que o problema está acontecendo. Então, a gente vai dar aqui um F5 e vamos debugar lá na nossa aplicação. Ó. Vai vir aqui no ler arquivo e aí eu vou olhar aqui, ó, parou aqui, aí eu vou ler aqui. Aí lá na minha aplicação, ó, já deu um erro, ó. Eu passei o mouse no erro aqui, mostrou lá o erro que está acontecendo, ó, que não leu o arquivo. Olha lá o erro que ele me devolveu, né? E aí eu posso ver aqui, ó, para onde ele está indo, ó. Aí ele devolveu o erro para o cara lá do outro lado.
e aí ele continua a leitura e para cá o cara imprimiu o erro. Se eu tivesse ocultado o erro aqui, ele ia continuar reto. E aí no debug você vai ver assim, putz, o cara esqueceu de imprimir o erro, né? Então é dessa forma que a gente vai debugando uma aplicação, apertando F10 ou F11 e indo vendo onde que a aplicação parou, né? Isso é muito importante, porque é aqui que você vai localizar o seu erro. Então ele vai dizer ali, deu um erro de divisão por zero, não consegui encontrar um arquivo, deu um erro no sistema operacional, tá? Então, dessa forma que a gente debuga a aplicação. Hoje a gente está devolvendo o return, mas poderia que isso aqui seja um erro gravíssimo na sua aplicação, e você não quer devolver simplesmente lá para o sistema operacional. Você quer que a aplicação literalmente pare. Vamos dizer que a sua aplicação, o que ela mais faz na vida dela é só ler arquivo, e se por um acaso ela não conseguir ler um arquivo, você quer que ela pare por tudo na vida dela, porque isso é um erro gravíssimo para você. Nesse caso, a gente não daria um return, a gente escreveria a palavrinha panic, tá? E o panic você pode escrever a mensagem que você quiser aqui, ó. Você pode escrever aqui, deu um erro muito grave, e escrever qualquer mensagem que você quiser, ou até mesmo imprimir também a mensagem de erro aqui, por exemplo. Você pode colocar aqui um 2 pontos aqui, escrever erro, e vir aqui, ó, dar um maisinho e escrever error.errors, por exemplo, para imprimir a mensagem de erro aqui no panic, tá? Então, na hora que eu rodar a minha aplicação novamente, eu vou mandar rodar a aplicação, e olha lá o que aconteceu, ó. Lá na aplicação ele escreveu assim, ó, panic, deu um erro muito grave, erro, não consegui abrir o arquivo rotina 1, porque o arquivo não foi encontrado, o diretório não foi encontrado. O legal de você ter dado panic aqui para a operação é que ele mostra pra gente em que linha que deu o problema lá no nosso app, ó. Ele diz que foi na linha 21. E olha lá a linha 21, o que tá dando aqui, ó. Você já sabe onde que caiu. Então lá na hora que você tiver no seu fonte, você vai procurar lá na linha 21 para saber o que é. Opa, o erro que está aqui é na hora de ler o arquivo. Então facilitou muito a sua vida, porque você já sabe em que linha que deu, tá? Isso aí na NBS a gente consegue usar no dia a dia aí na nossa empresa, tá? É muito mais fácil procurar erros no Go em qualquer outra linguagem, porque você vai ver em outras linguagens que às vezes vai dar número de uma linha que você não sabe nem. Às vezes é uma linha que nem o erro aconteceu ali, ele aconteceu em qualquer outro lugar. E ele vai te jogar a linha, sei lá, 9000, e você vai olhar no seu fonte, nem existe a linha 9000. Você assim, uai, como assim não tem linha 9000? Né? Então, o Go é muito claro nessa parte de dizer onde que deu erro. Por exemplo, vamos dizer que aqui não deu erro aqui, ó, nesse cara. Eu vou corrigir o arquivo, você vai ver que ele não vai cair no panic, ó. Corrigir, vou mandar ler. Olha lá, ó, arquivo aberto com sucesso, não parou no panic. Se eu tivesse em algum outro momento, vamos dizer que o meu erro tivesse após ler o arquivo, eu posso escrever aqui, ó, panic, tá? E escrever o erro que eu quiser aqui dentro. Vou colocar aqui um monte de A aqui. E vou rodar a minha aplicação. Olha lá, ó, ele falou que o erro está na linha 24. Se eu for olhar aqui, ó, exatamente onde deu o panic. Então você vai saber no ponto do seu software aonde que deu esse panic. Printf quer dizer que é um print formatado, né? Você pode formatar, por exemplo, um número de um erro, você pode formatar com um texto. Aqui o que os caras vão fazer aqui no printf? Ele vai colocar, por exemplo, vou pegar aqui, ó, print, por exemplo, um f-error que tem aqui, ó, esse aqui ele imprime um erro, então você vai escrever um formato. Por exemplo, eu vou escrever assim, ó, deu um, aí eu vou colocar aqui, ó, uma porcentagem e um S, quer dizer que eu quero que imprima uma string aqui. E vou escrever um textão, tá? E aqui na frente eu vou imprimir o erro que eu quero, né? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, error.errors. Você vai ver que eu escrevi o erro aqui na frente, mas esse erro ele não vai imprimir na frente, ele vai imprimir onde está esse cifrão aqui, porque eu mandei imprimir formatado, tá? Então, eu vou colocar aqui de propósito um erro aqui, para a gente cair aqui nesse printf que está aqui, tá? E vou mandar ele rodar, ó. Tá vendo aqui, ó, que na aplicação, ó, deu
Peraí, deixa eu tirar esse panic aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu escrevi aqui, ó? D1. Vou tirar esses panics daqui, só para a aplicação não parar aqui. Salvar aqui, pronto. Tá vendo aqui, ó? Quando eu escrevi um printf, eu só formatei o erro aqui, mas eu não mandei imprimir. Tá vendo que só por ter colocado a função aqui, ele não imprimiu? Tá? Por quê? É que eu só formatei. Se eu quisesse imprimir essa mensagem agora, se você notar aqui a função, ela é uma função que devolve um error, tá vendo? Eu não usei esse error, né? Eu poderia mandar imprimir esse erro, fmt, ou eu coloco um erro escrito desse jeito, aí eu estou formatando meu erro, e aí eu posso mandar imprimir esse erro. Eu vim aqui e escrevo assim, ó, fmt.print, e eu quero mandar imprimir o erro. Vou vir agora, eu vou falar que eu quero imprimir o erro, olha lá. Vou até colocar uma, não vou deixar assim mesmo. Então deu um erro aqui, eu quero que ele manda formatar lá a mensagem. Vou vir aqui e mandar imprimir. Tá vendo agora, ó, que ele imprimiu, ó, deu um erro, open, tarará, xxx aqui, ó, tá vendo que é exatamente o texto que você tá vendo aqui, e no meio ele colocou o erro. Eu vou até colocar aqui um parênteses, umas chaves aqui, um colchetes, só para você entender que o texto vai ficar ali no meio, ó. Vou rodar aqui de novo. Ó, tá vendo aqui, ó, que exatamente, ó, ficou colchetes e a mensagem que você colocou ali dentro. Então ele serve para você formatar, dizendo aonde que você quer que um texto apareça. Inclusive você pode colocar vários, tá? E ele vai colocar na ordem que você colocar o erro. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero colocar aqui um porcentagem S de novo. Então, posso vir aqui agora e escrever um outro texto aqui na frente aleatório. Vou escrever aqui, ó, aleatório. Tá? E você vai ver que ele vai escrever depois do colchetes esse texto aqui na frente. Então, quando eu vou vir aqui e colocar imprimindo, tá vendo aqui que apareceu, ó, aleatório escrito antes do X, porque eu coloquei o texto aqui, o cifrão S. Tá? E eu também posso colocar um número, por exemplo, eu quero colocar um dígito verificador dizendo que tem um número de erro, sei lá, um erro 4000, igual você vai numa página na internet daquele erro 404, você pode vir aqui e escrever aqui, ó, porcentagem D, que é de dígito, S de string. Então eu posso vir aqui e vou dizer aqui, ó, vai dar um erro lá, 404, por exemplo. Então eu vou mandar rodar aqui de novo, e olha lá, você viu que apareceu 404 aqui na frente? Tá? Então, ele serve para que as funções com F, a maioria das vezes você vai ver também um print que já tem um formatador na frente. Tudo que tiver esse Fzinho na frente significa de formatar, tá? Ele vai formatar a mensagem do jeito que você quiser, tá? Isso é legal, né? E até protege sua aplicação, porque às vezes você quer colocar uma mensagem padrão no seu app, né? Num formato padrão. Aí o que acontece? Você pode escrever assim, deu um erro na minha aplicação, e aí você quer colocar aquele erro como um padrão na sua aplicação. Exemplo, vamos criar aqui uma variável, aqui, ó, vou criar uma constante, eu vou chamar aqui que é uma constante de mensagem de erro, tá? E eu vou dizer que essa constante é exatamente esse texto que está aqui, ó. Eu posso vir aqui e colar aqui, ó, isso aqui vai ser padrão, e a partir de agora toda a minha aplicação vai usar essa constante. Então eu posso vir aqui nele aqui, colocar o meu formato, por exemplo, e ó, tá aqui por padrão, tá? E se eu tiver aqui uma outra mensagem, eu vou escrever uma outra mensagem aqui de novo, eu quero que ele imprima, tá? Só que aqui eu vou colocar um outro erro aqui, ó, em vez de ser aleatório, eu vou colocar um HHH, em vez de ser 400, eu vou colocar um 500 aqui no lugar, tá? Mas veja que todas estão imprimindo a minha mensagem padrão que está aqui no teto, tá vendo? Então, eu posso usar isso aqui como uma tratativa para no meu sistema inteiro escrever o erro da mesma forma. Então, quando eu der um executar, veja ó, que ele escreveu aqui, ó, aleatório 404. Usando o mesmo modelo de mensagem, ele escreveu agora ó, uma outra mensagem, ó, HHH500XXX. Então, vocês observam que a ferramenta, ela pode ser manipulada de diversas formas. Vocês que vão decidir. Isso aqui é muito usado para padronizar erro, tá? Atualmente eu não uso esses padrões, tá? Eu geralmente escrevo de forma bem orgânica o erro que aconteceu. Isso é muito importante, porque às vezes, por exemplo, você está numa rotina que envia arquivo para uma empresa, aí você vai escrever lá no ponto, olha, erro ao ler o arquivo, erro ao enviar o arquivo para o FTP, erro, não conseguir acessar a internet, erro. É bom você ser bem específico na mensagem de erro que você está escrevendo,
né? E não precisar colocar esse padrão, porque às vezes tem coisa que não vai precisar ter um padrão, né? Se fosse de internet, por exemplo, até que ia compensar. Por exemplo, se você faz uma API que devolve mensagem padrão, ou seja, ela vai devolver um padrãozinho, por exemplo, o código do erro e na frente a mensagem, o código do erro e a mensagem. Isso aí é bom para API, mas tem para determinadas aplicações que às vezes não compensa, porque às vezes você não vai ter um número igual esse aqui, ó. Aqui eu estou colocando 404 e 500 que são erros comuns de HTTP. Mas tem casos seu que não vai ter que ter isso aqui. Por exemplo, uma mensagem que não lê um arquivo. Qual que é o sentido de eu colocar um 404? Nenhum. Né? Então é importante a gente trabalhar um pouquinho essa lógica na nossa aplicação de saber quando usar um método e quando não usar um outro método. Tá? Então é dessa forma aí que a gente vai ver. A gente vai ver caso a caso. Né? Eu vou usar o formatador porque eu quero isso. Então geralmente quando você conversar com um analista, né, que vai te passar o que ele quer fazer, você vai perguntar para ele, você quer padronizar a mensagem de erro? Não, eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Então é importante vocês se conversarem com o que vocês querem fazer lá na hora, ou às vezes também já é um padrão de projeto, você vai ler a documentação no padrão de projeto e vai ver lá no padrão como é que todo mundo imprime a mensagem de erro ou não, tá? Futuramente eu vou mostrar para vocês como é que eu padronizo meus erros numa API ou num microserviço, para facilitar também. Vocês podem criar uma função que já devolve uma informação já padronizadinha, bonitinha, para ter um melhor entendimento para vocês, né? E aí vocês vão ver se é melhor ou não, tá? Isso vai depender muito de vocês. Não existe jeito certo, pessoal, de fazer as coisas. Se você fizer de um jeito que funcione para você, tá tudo certo. A única coisa que eu sempre falo é: não ignore erros. Se a função devolve um erro, leia o erro e trate o erro, não ignora ele. E outra, também não vai tratar o vento. Eu vejo muita gente tratando o vento na empresa. O cara simplesmente cria um if error diferente de nil. O erro já aconteceu lá em cima, já passou, e aí o cara aqui está tratando o vento aqui. Não existe isso aqui. Se o erro já aconteceu aqui, eu já fiz um if aqui em cima e já estou tratando o erro. Depois que já aconteceu, fez um monte de coisa aí que você quer tratar o erro? Não faz sentido. Tá? Então, executou a linha, captura o erro, já trata o erro. Lê uma linha, captura o erro, já trata o erro. Beleza? Bom, a aula já deu praticamente uma hora. Tá? Amanhã a gente vai aprender operadores lógicos, que é somar, dividir, comparar, tá? Uma série de informações para a gente entender como é que funciona. A gente até usou aqui um lógico aqui que é o diferente de nil, que vai ser o que vocês vão mais usar, mas é importante a gente entender todos os operadores lógicos. A gente vai fazer até função de somar, dividir, né, N outras coisas na aula da quinta-feira, e vai ficar inclusive uma tarefinha aí para vocês disso daí. E a gente também vai aprender a usar uma função também chamada defer, que é uma obrigatoriedade aí de uso quando vocês querem tratar um determinado erro. Por exemplo, se acontecer algum erro, eu quero que execute essa função aqui a todo custo. Vamos dizer que você tem uma função que, sei lá, sua aplicação deu um pane que ela vai parar por tudo e você quer mandar um e-mail antes dela parar, por exemplo. Aí você pode escrever uma função lá chamada defer, aí ela, antes da app fechar, ela vai mandar um e-mail lá para a empresa dizendo: o aplicativo fechou lá. Esse é um exemplo de uso, tá? Então o defer ele é bem legal, a gente vai aprender ele na próxima aula, ok? Exatamente, ela interrompe o fluxo, e não só interromper o fluxo, ela devolve a linha onde deu o erro. Tá? Se eu só usar um return ou só mandar imprimir o erro, vocês notaram que ela não imprime a linha. Exemplo aqui, ó. Aqui eu mandei imprimir o erro, ó, mas você sabe onde ele aconteceu? Não sabe. Você teria que escrever aqui, por exemplo, aconteceu na função ler arquivo. Você teria que escrever isso aqui para você saber onde deu. Quando eu coloco um panic, olha só a diferença. Eu coloquei um panic e vou executar aqui, ó. Olha lá, ela informando a linha onde deu o erro, tá? Então, ela é importante porque ela te devolve a linha que deu o erro, tá?
Diferente do ler, que não te devolveu a linha do erro. Tá? Entenderam a diferença dele? Bacana. Alguma dúvida no init, na main? Vocês entenderam aqui como que é uma função? Tudo bem que na próxima aula a gente vai ver bastante sobre funções, mas vocês entenderam aqui o conceito de uma função, né? Tá? A gente também vai ver aqui o uso de constante. A gente viu só um exemplo simples aqui de constante, tá? Mas na próxima aula a gente vai ver muito mais coisas. Isso aqui era mais para vocês entenderem o funcionamento do Go. Tá? A gente vai trabalhar operadores lógicos e vai criar bastante funções aí. De somar, dividir, fazer N coisas. Uma função também ela pode fazer muito mais coisa igual essa que a gente criou para ler o arquivo. Na aula depois a gente pode também já fazer uma para ler e imprimir o arquivo. E no final das contas depois a gente vai pegar um CSV, vai ler esse CSV, vai imprimir. Dá para a gente criar até um CSV, por exemplo, contendo um e-mail, o nome do cara e um textinho que você quer mandar por ele por e-mail. Aí a gente faz uma função que envia um e-mail, percorre toda aquela lista e envia um e-mail para todo mundo. Olha que bacana. Então a gente vai fazer isso aí aos pouquinhos, tá? Como o intuito do curso é do início ao avançado, a gente também vai criar API, vai subir uma API, vai fazer também um microserviço também. É muito comum aí de vocês verem aí o pessoal também usando o Docker. Eu evito o uso do Docker, eu considero o Docker muito útil para outras linguagens ou muito útil para quem quer escalar. Mas todo mundo esquece também que todos os sistemas operacionais, tanto Mac como Linux como Windows, eles têm uma coisa chamada serviço, que é o que? Reiniciou a aplicação, o aplicativo vai lá e inicia a aplicação sozinho, né? O Docker o pessoal vem usando bastante para esse tipo de coisa, porque aí cai um container, sobe outro container. Mas para que ficar usando o container para fazer isso aí para coisas básicas? Às vezes se o cara instalou lá no Windows, o cara não quer instalar um Docker e você quer deixar o aplicativo iniciado. Vamos dizer que ele iniciou o app, lá, iniciou o sistema operacional dele, você quer que o seu serviço suba automaticamente, sem o cara ter que ir lá e executar ele manualmente. Né? O Go tem esses recursos de você poder startar como um serviço e subir normal. Não faz sentido. Hoje eu vejo essas criançadas muito viciadas em Docker, né? Ou fazendo N camadas, né? Tem empresa aí que faz uma tonelada de camadas aí, né, Lara? 19 camadas, 20 camadas, né? Principalmente o povo do Java aí, coloca Kong, coloca N outras camadas aí dentro do software. Quando você vê, o servidor está ocupando uma lapa de memória RAM, tá? Esse aplicativo aqui, depois que vocês rodarem aí no PC de vocês vão ver que vai ocupar aí 20 MB, 10 MB, às vezes 1 MB, 2 MB, vai depender muito do que o seu app faz. Esse pequenininho aqui mal deve ocupar 100 KB na memória aí. Acho que o Go por padrão ocupa 2, porque ele sobe algumas coisas, então ele sempre sobe 2 MB. Mas é muito pequenininho 2 MB, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Na aula de quinta aí a gente vai ver muito mais coisa. A gente já vai ver funções, tudo, variáveis. A gente ainda não viu variáveis aqui, apesar que isso aqui que a gente fez aqui, ó, colocar esse nome aqui, a gente está criando uma variável, tá? Mas a gente vai, você vê aqui que eu passei o mouse, você viu que ele escreveu ali, ó, var erro, né? A gente também vai ver esse conceito de criar desse jeito ou escrevendo também a variável, escrevendo assim, var error e dizendo o tipo dela aqui que ela é do tipo error. Você pode criar dessa forma também, mas a gente vai ver isso tudo na próxima aula, de uma forma muito mais dinâmica para vocês entenderem melhor isso aí. O importante dessa aula aqui era vocês entenderem que vocês podem imprimir texto, vocês têm que ver aqui que a função faz e tratar o erro, ver que tem a main, né, ver quando usar um panic ou quando usar uma impressão de texto, tá? Lembrando que esse imprimir texto aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui para uma aplicação. Obviamente que aplicações mais avançadas vocês vão mandar um arquivo de log para o cara poder ler o log. Por quê? Se o cara fechou aqui o app, você perdeu o log. E aí? Isso aqui serve para quando você está executando lá na hora, vendo, mas sei lá, você tem um cliente chato que o cara não quer nem saber. Ele vai lá e fecha a aplicação e sobe ela de novo. E depois ele fala, oh, aconteceu um erro aqui. E aí você não quer saber disso aí. Você simplesmente quer saber, mas qual que é o erro que deu? E aí como é que você fica? Você guardasse dentro de um log, você ia lá, que hora que aconteceu o erro? Ah, foi às 8 horas. Você vai lá no log e olha lá. Ah, o erro foi às 8 horas, foi que não conseguiu fazer tal coisa. Ou que deu um panic na linha tal. Aí você vai lá,
lê o log e fala, opa, foi na linha 22. Aí você vai lá no seu software e olha lá na 22. Putz, esqueci de colocar uma tratativa de erro aqui. Né? Então, o log ele vai se tornar o amiguinho de vocês aí nesse momento. Tá? É só um exemplo. Tá? Já com essas impressões aqui também já é bacana pra caralho também. Vocês podem imprimir mensagem, dá pra fazer muita coisa em tempo real, mas é bom só pra coisas em tempo real que você tá vendo. Fugiu disso, o ideal é usar log. Ok?